Fala, investidor! Eu sou o Anderson Costa e no vídeo de hoje vamos falar sobre o BTLG, Fundo de Logística da BTG Pactual. Esse fundo imobiliário que é gigante, possui um patrimônio total de 2 bilhões e 69 milhões de reais em patrimônio e o seu valor da cota patrimonial custando R$ 98,26. Mas o valor da cota no mercado está sendo negociado a R$ 97,87, que dá um P sobre VP de 1, está quase chegando aí no seu valor patrimonial, valor da cota no mercado. E tem uma quantidade boa de cotistas de 214.705. E o seu último rendimento, que foi pago agora no dia 25 de maio, foi de 0,74 centavos, que na cotação base de R$ 97,81, para quem comprou a R$ 97,81, sai um rendimento aí ao mês de 0,75%. E os seus últimos 12 rendimentos, a gente observa que teve uma constância aí nos últimos meses de 0,74 centavos, com exceção aqui do ano passado, em junho, que vinha entregando 0,72. Aí teve um aumento de 0,82, que acredito que isso seja por conta do final de semestre. E normalmente os fundos imobiliários, quando tem uma reserva acumulada, ele entrega aos cotistas no final do semestre e depois aumentou o guidance a 0,74 centavos e veio entregando isso até o mês atual. E com esses últimos proventos, nos últimos 12 meses, ele entregou ao ano 9,14%. Então ele fica dentro da média de entrega dos fundos de tijolos no geral. E o BTLG possui 22 imóveis, com uma ABL total de 666 mil metros quadrados, tem uma vacância financeira bem baixa, de 2%, e tem um vault aí de 5 anos. O vault é a média de contrato dos seus inquilinos. E entrando no relatório, aqui mostra que teve novas locações do BTLG de Ribeirão Preto e BTLG Embu. Do de Ribeirão Preto foi do módulo 2, com a devolução do imóvel pelo antigo locatário. E o novo contrato tem 5 anos e 40% maior do que era praticado pelo antigo inquilino. Muito bom. E também do módulo 12 e do módulo 13, com a devolução de imóvel pelo antigo inquilino, que era B2W Digital, com um valor 10% maior do que era praticado e com 4 anos de contrato. Então isso foi muito bom, isso aí só mostra a qualidade dos imóveis e com a boa localização que tem os imóveis da BTLG. E do BTLG Embu teve vencimento de contrato de locação dos módulos 6 e 7, e o atual inquilino aproveitou esse término de contrato para expandir a sua área e assim fazendo com que o ativo não tenha uma vacância desses términos de contrato. E o fundo irá reforçar o seu caixa, pois irá liquidar o seu CRI, é o CRI Mauá, e esse montante que ele vai receber é de 40 milhões de reais. E o gestor coloca aqui no relatório que esse valor pode ser destinado tanto para o pagamento da sua dívida que o fundo possui, ou seja, a alavancagem, e nós vamos falar já já sobre essa alavancagem que o fundo possui, ou pode ser usado para as expansões que estão em andamento de alguns ativos do fundo, ou então pode ser tanto para pagar uma parte da dívida e também ser destinado para essas expansões do fundo. E aqui o gestor coloca o guidance de resultados desse primeiro semestre, que a gente vê que ele vem entregando 74 centavos, e o guidance é entre 72 centavos e 78 centavos, então ele vem seguindo à risca o guidance de entrega que ele propõe. Aqui a gente vê a composição do resultado por cota do fundo, e mais aqui nós vemos a demonstração de resultados do BTLG, que é a DRE. Aqui um ponto de atenção é porque a receita contratada do mês de março, a gente consegue ver aqui em cima que é 17 milhões e 429 mil, mais a receita imobiliária é de 18 milhões e 707 mil. A gente vê então que veio um valor a mais do que a receita contratada. Aqui ao lado esquerdo, o fundo ele coloca que a receita contratada é a receita dos aluguéis, das cotas de fundos imobiliários que ele possui, dos CRIs também que ele possui. E a receita imobiliária é considerando eventos pontuais, como de lucro de venda de ativos ou algum rendimento. Então a gente vê que veio maior e eu só senti falta de uma informação a mais do motivo desse aumento da receita imobiliária. Assim também como eu vou sentir falta quando a receita vier menos e ele acabar utilizando as reservas e eu não vou saber o motivo daquele resultado ter vindo menor.
Então, é só um ponto de atenção dessa demonstração de resultados aqui do fundo, que o BTG poderia melhorar um pouco mais. E aqui embaixo a gente vê que o resultado acumulado por cota é de 0,85 centavos, que ele vai ser entregue ainda durante esse semestre aí aos cotistas. E sobre o portfólio do fundo, a gente consegue ver aqui a carteira do fundo, da onde vem a receita de locação e também o valor patrimonial de cada um dos imóveis. A gente vê aqui em cima o Vault, que nós já comentamos, que é de 5,4 anos, que é a média de contratos dos inquilinos. A gente consegue ver também aqui o vencimento dos inquilinos, o revisional de contrato, mês de reajuste e aqui embaixo a geografia onde estão localizados os seus imóveis aqui no Ceará, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina e 82% da ABL, ou seja, da área bruta locável do fundo está em São Paulo. E falando sobre o estado de São Paulo especificadamente, que é onde tem a maior parte da ABL do fundo, a gente consegue ver aqui que a maioria dos seus imóveis está localizado aqui no raio 30 de São Paulo, que é onde realmente onde está o fluxo de movimentos de galpões logísticos do fundo. Então isso é muito bom porque além de boas localizações, né, tem também a qualidade dos imóveis, como a gente pôde ver no início do relatório, que foi fácil locação para novos inquilinos. Então isso é muito bom, isso é muito importante. E outros dados do fundo, a gente consegue ver onde é indexado os contratos dos inquilinos, que 88% é indexado ao IPCA e 12% ao IGPM. A gente consegue ver aqui os inquilinos por setor, que a gente vê que é bem diversificado por setor. A tipologia dos contratos, 45% atípico e 55% dos contratos é típico. E o perfil dos ativos, que a gente consegue ver aqui embaixo, que a maior parte é 71% no setor de logística. E aqui mostra para a gente a ocupação financeira do fundo, que 98% está ocupado, ele tem uma vacância financeira de 2%, como nós vimos logo no início do vídeo, e aqui a alavancagem do fundo, que é 7,9%, quase 8%, é considerado uma alavancagem baixa para um fundo de logística, que a gente consegue ver que são os CRIs que ele possui, que é no total de 185 milhões de reais em dívida que o fundo possui. E nós temos a alavancagem do fundo, que é a dívida que o fundo possui, um total de 185 milhões, dividido em 3 CRI que o fundo acabou fazendo. Uma é de 60 milhões, outra de 40 milhões e outra de 71 milhões. São taxas boas, taxas bem tranquilas de IPCA mais 5,92, IPCA 5,90 e CDI mais 2,70. Aqui o gestor coloca o total em valores do ativo, que é 2 bilhões 334 mil, menos o valor do passivo, ou seja, menos a dívida, que fica 2 bilhões 149 milhões de reais. E com aquele valor que ele vai pegar do CRI Mauá, ele vai conseguir com certeza quitar algumas dessas dívidas e com certeza diminuir a alavancagem, melhorando cada vez mais o fundo. Vou deixar passando aqui alguns de seus imóveis do seu portfólio, como nós já vimos no relatório, é de excelente qualidade, seus imóveis têm boas localizações, a maior parte dos seus imóveis fica em São Paulo, principalmente no raio 30 de São Paulo, e isso facilita uma nova locação para um novo inquilino, como nós vimos no início do relatório, que teve um término de contrato e rapidamente um imóvel foi locado, um módulo do imóvel foi locado. Então isso é muito bom, isso facilita demais para um fundo imobiliário de logística. Para você que assistiu até aqui, já se inscreve no canal, tem mais vídeos como este e outros assuntos que vai agregar muito ao seu conhecimento de fundos imobiliários. Esse foi o vídeo sobre o BTLG, esse fundo de logística da BTG Pactual. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até o próximo vídeo.